Meu Deus! Oxe, mano, você é louco. Pronto, Gente, gente, vamos mandar retornar, chat. tá? Ó, silêncio a Calma partir aí, de Pro. agora. Ok? Calma aí, Pro. Eu tava fazendo uma coisa, prof. E eu só entrei agora. Tá. Abriu para todo mundo a tela de átomos aí? Sim. Sim. Eu vou ampliar para vocês verem melhor. Bom, como eu estava falando, então, átomos são as menores partículas que existem no universo, tá? Não é possível ver o átomo nem em microscópio, nem em qualquer outra forma, tá? Ele existe, a gente sabe que ele existe por meio de muitos estudos, de muitos cientistas que estudaram isso, tá? Ele forma, então, como eu estava falando, a matéria. Matéria é tudo aquilo que ocupa algum espaço, tem alguma massa, tá? Massa a gente pode comparar como se fosse o peso das coisas, tá? Tudo tem uma massa. Até o ar tem massa e ocupa um lugar no espaço. Por exemplo, você, quando está enchendo uma bexiga, ela não enche de ar? O ar não ocupa todo o espaço da bexiga que você encheu? Então, o ar também é massa. Então, qualquer coisa que você pegar, nós somos matéria, nós temos massa e ocupamos um lugar aqui no espaço onde a gente está, tá? Tudo que a gente encosta, que a gente pega, uma massa e ocupa algum lugar, é matéria. E o que forma a matéria são os átomos, ok? Bom, um átomo, ele é formado por três partes diferentes, três partículas, mini partículas, que são prótons, nêutrons e elétrons, tá? Então, o átomo basicamente é assim, tem até nesse GIF, eu não sei se está todo mundo vendo aqui, né? No meio do átomo, tem duas dessas partículas, que são os nêutrons e os prótons. A quantidade de próton é a mesma quantidade de nêutrons, tá? E a terceira partícula, que são os elétrons, tá em volta desse núcleo, tá? Ó, passando para uma imagem maior. Aqui no meinho é o núcleo do átomo. O núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons. Ao redor do átomo tem essas bolinhas azuis aqui, só para representar, que são os elétrons, tá? Então, resumindo, átomo é formado por três partículas, prótons e nêutrons que ficam no meio, né, no núcleo, e os elétrons que ficam ao redor, tá? Sempre em movimento, tá? Bom, então aqui a gente já parte então para o segundo conceito, que é a matéria. Ela pode ser definida como tudo aquilo que tem massa e ocupa algum lugar no espaço, tá? Como eu já havia falado anteriormente para vocês. Então, ela pode ser encontrada nos três estados físicos que a gente conhece, que é o sólido, né? Coisas rígidas, coisas duras, o líquido e o gasoso, né? Em forma de gás. Esses três estados físicos da matéria, ok? A gente pode encontrar aí em qualquer lugar que tenha espaço, ok? Passando mais para frente, aqui a gente já parte para um outro conceito, que é o elemento químico, tá? Quando a gente tem vários átomos juntos, a gente forma um elemento químico, tá? E aí, dependendo da quantidade de átomos que se juntam, eles podem formar um elemento químico diferente do outro. Por exemplo, observem a quantidade de átomos e de elétrons, tá? Os elétrons são sempre esses que estão ao redor do núcleo. Por exemplo, um átomo de oxigênio, ele tem um núcleo e 8 elétrons ao redor do núcleo. O hidrogênio, um átomo de hidrogênio, só tem um núcleo assim e um elétron ao redor desse núcleo, tá? Então, cada elemento químico, cada um desses aqui é um elemento químico. Eles são formados por átomos, só que esses átomos se diferenciam um do outro pela quantidade ali de elétrons, de prótons e nêutrons, tá? Então,
os elementos químicos, eles são organizados em uma tabela. Essa tabela se chama tabela periódica, tá? Ela tem esse formato, não sei se todos estão enxergando, tá? Ela tem esse formato, cada um desses quadradinhos é um elemento químico diferente. Por exemplo, hidrogênio, oxigênio, carbono, cálcio, sódio. Então, cada quadradinho da tabela periódica é um elemento químico diferente. Oi. Ano que vem, a gente vai aprender sobre a tabela periódica, é o Henrique. A tabela periódica a gente vai estudar mais profundamente no 9º ano, tá? Tem um capítulo beleza. só da tabela periódica. Então, Tá. os elementos químicos, então, é um conjunto de átomos, tá? Cada átomo diferenciando um do outro aí. E aí diferencia os elementos químicos. Professora, Alguém me chamou? é o Davi. Oi. Mas ano passado já aprendi a tabela periódica. Ah, sim, vocês já devem ter escutado falar sobre ela, só que mais detalhadamente mesmo é só no 9º ano, tá? mãe, Aqui eu só ué, citei, teve até na prova. então aqui eu citei mais para vocês saberem que os elementos químicos estão organizados ali, tá? Cada um tem um nome, tá tudo certinho ali. Mas vamos estudar melhor ela no 9º ano. Oi. Quem que é o Gabriel? Gabriel. Oi? Tem um aqui no último, Gabriel. Ah, é o Gabriel, que trabalha na escola. É o filho Da Kézia. Ah, tá. Bom, gente, então, continuando, agora um quarto conceito que a gente vai ver são as substâncias, tá? O que é uma substância? Então, ó, a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura de alguma coisa, tá? Também conhecido como substâncias. Esses componentes são as substâncias. Então, por exemplo, se eu pego um chocolate, ele é uma mistura de vários ingredientes que formam ele, certo? Então, toda matéria é um conjunto de alguma coisa que forma ela, tá? E todas essas coisas a gente pode chamar de substâncias. Quando a gente vai fazer uma receita, por exemplo, a gente coloca várias substâncias, mistura elas para formar um produto, né? Então, todas as substâncias são formadas por elementos químicos, tá? Então, se a gente tem um conjunto de elementos químicos, a gente tem aí uma substância. Por exemplo, um exemplo assim simples que todo mundo conhece é a água, tá? A água, a fórmula química dela é H2O. Todo mundo já deve ter, já sabe disso, né? Fórmula química da água, H2O. O que é a água? Então, a molécula dela é formada por hidrogênio e oxigênio, né? São dois elementos químicos diferentes que se juntaram e formaram uma substância. Então, um conjunto de elementos químicos forma uma substância, tá? Então, podem ser substâncias simples, formadas, por exemplo, por um único tipo de elemento químico, ou substâncias compostas, formadas por mais de um tipo de elemento químico. Por exemplo, o oxigênio, se liga 3 átomos de oxigênio juntos, forma um gás chamado ozônio. Mas, se eu junto 2 elementos diferentes, nada a ver um com o outro, por exemplo, um hidrogênio e o oxigênio se ligam, formam uma substância composta, que são 2 elementos diferentes, não são elementos iguais, tá? Então, a gente vai ver aí o que é uma substância simples, o que é uma substância composta. Aqui eu coloquei exemplos de... Por que eu coloquei esse daqui com essas setas amarelas? Porque essa camada azul aqui ao redor da Terra é a atmosfera. E a gente sabe que ali em cima da atmosfera, em uma das camadas da atmosfera, tem uma camada chamada camada de ozônio, né? Que é uma camada formada por um gás, formado apenas por oxigênio, tá? É uma substância simples. Agora, eu coloquei aqui esse outro. Vocês estão vendo esse copo com água aqui, o gatinho tomando água? Por que eu coloquei? Engraçado. Porque a água, ela é uma substância composta. Porque ela é formada por 2 elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio. E aqui embaixo é a imagem de etanol também, que também é um tipo de substância, tá? Miau, miau.
Aqui, substância simples, como eu falei, é uma substância formada por apenas um tipo de elemento químico. Aqui, o gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. O gás oxigênio é formado por 2 átomos de oxigênio. Mesma coisa o gás nitrogênio, só formado por átomos de nitrogênio. E o gás ozônio, apenas formado por oxigênio. Tudo isso aqui é substância simples, tá? Só tem o mesmo elemento químico ligado um ao outro. Agora, as substâncias compostas já são a ligação entre elementos diferentes. Por exemplo, o ácido clorídrico é formado por hidrogênio e cloro. O cloreto de sódio é a união de sódio com o cloro. Então, assim, tem elementos diferentes se ligando uns aos outros e formam substâncias compostas. Já não é uma substância simples. Vocês estão entendendo? Faz um joinha aí para eu saber se vocês estão entendendo. Professora, Oi. professora, Diga. você vai mandar tarefa? A gente vai fazer aqui atividades e se eu mandar tarefa vai ser lá no Google, tá? Eu vou escrever lá para vocês. Ah, tá. Então, já que vocês estão entendendo, vou passar para frente. Vamos lá. Professor, eu não entendi. Aqui agora sobre misturas. Sabendo o que são substâncias, né? Substâncias simples e compostas, nós temos aqui as misturas. Vocês estão vendo esse GIF aqui, esse videozinho das misturas? Vocês conseguem ver? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês percebem que quando eles misturam um líquido no outro, muda de cor? Sim. Aham. Então, inicialmente, a gente acha que é tudo igual. Aham. Com um monte de copo de água. Só que, na verdade, são substâncias diferentes. Então, o que acontece? Uma mistura, ela é formada por 2 ou mais substâncias, tá? Se eu tenho uma única substância, ela não é uma mistura, tá? Ela é só uma substância, ok. Mas se eu misturo uma substância com um outro tipo de substância, já forma uma mistura, tá? 2 ou mais já formam uma mistura. E elas podem ser classificadas como misturas homogêneas e heterogêneas. É com H, tá, gente? Não se esqueçam disso. Homogêneas e heterogêneas. O que quer dizer isso, resumidamente, primeiro, antes da gente estudar lá na apostila? Misturas homogêneas são aquelas misturas que vocês olham e acham que não é uma mistura. Acham que é uma coisa só ali. Que você não misturou nada, só tem uma cor, não acontece nada ali. Agora, uma mistura heterogênea, que só de olhar para aquele líquido, você sabe que tem mais de uma coisa misturada ali. A gente consegue identificar os elementos que compõem aquela mistura. Porque às vezes fica com cor diferente, ficam mais de 3 fases diferentes no recipiente, tá? Eu vou mostrar melhor para vocês daqui a pouco. Agora aqui, essa imagem que tem um esqueleto, um corpo mostrando só os músculos, aqui só os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos. Aqui tem nitrogênio, oxigênio, cálcio, sódio. Por que está mostrando isso? Porque o nosso organismo, o nosso corpo inteiro, ele é uma mistura, tá? Ele não é formado apenas por um único tipo de elemento ou por um único tipo de substância. Nós somos formados por misturas, tá? Então, aqui são vários elementos químicos que se juntam, formam substâncias, formam células diferentes, materiais diferentes que formam aí o nosso organismo. Tá? Então, nós, seres humanos, os seres vivos no geral, são misturas, tá? Aí aqui, para diferenciar uma mistura heterogênea de uma mistura homogênea. Mas eu não vou mostrar essa imagem, eu vou fazer aqui para vocês, tá? Deixa eu tirar do compartilhamento de tela, que eu vou mostrar, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês, tá? Por exemplo, todo mundo consegue ver esse copo aqui que eu estou mostrando? Sim. Aqui só tem água, tá? Sim, Esse aqui, ó. 2 copos de água, substância, Sim. ok. Uhum. Cada um. Sim. Agora, nesse copo aqui, eu vou acrescentar
uma colherzinha de sal. Ó, sal. Então, todo mundo vendo. Vou colocar aqui e vou misturar. Tá. Tá. Tá bom, pronto. Misturou? Mistura mais um Mistura, pouco. Pronto. Nem parece que tem sal. Vocês estão vendo o sal aí? Não. Não. Não, nem sumiu. parece, né? Eu tô- Não parece que é só um copo com água? Se alguém Sim. colocasse numa mesa e falasse, toma ali aquele copo d'água, você ia pegar e tomar, porque não parece que tem Sim. sal aqui. Isso aí é uma Isso pegadinha. daqui, gente, é uma mistura homogênea. Quando eu coloco mais de uma coisa, misturo, mas não parece que é uma mistura. É uma cor só, uma fase só, tá? Entenderam que é uma mistura homogênea? Sim. Tá tudo homogêneo, tá uniforme. O que é uniforme? Não é tudo igual? Igual. É uma É tipo mistura assim, uniforme, tá? É quando Então- você mistura duas coisas, só que daí fica só uma Uma delas, fase, né? uma Parece cor apenas. A Só gente uma não cor. consegue ver o sal aqui, tá? Não consegue separar ali o sal da água nessa mistura. Então, a mistura homogênea. Agora, o outro copo que eu mostrei para vocês, aqui só tem água. Vou fazer uma outra mistura aqui. Só que agora, eu vou acrescentar óleo de cozinha. Ah, vai ficar em cima. Vai ficar assim. Não sei se vocês Isso já fizeram aí. isso, já viram em algum lugar. Ó, Já só vi. coloquei, vocês estão vendo que o óleo tá em cima? Nossa. Aham. Só que agora, ó, vou sabia. misturar. Então, Pra vocês falarem que eu tô mentindo. Vou misturar. Pra ver se ele Tá não... dando pra ver. Vamos ver se vai dá misturar. pra ver. Ele vai ficar Tá do mesmo dando. jeito. Ó, Ele ainda tá em cima. Também não, como a Didi. por mais que eu tenha misturado, gente, não sei se tá dando pra ver, mas o óleo tá em cima. Vocês estão vendo? Tá dando pra ver. Ô, professora, Dá pra Oi. ver. pensa comigo. Se o óleo fica em cima da água, se passar óleo nas meias e você ir pro mar, você vai andar em cima da água. É, Não, hein? Se você fizer isso, você vai se afogar mesmo assim, tá? Ó, voltando aqui pra aula. Voltando pra aula, ó. Isso aqui, a gente não consegue ver o óleo, não consegue ver a água? Consegue. Então, é uma mistura heterogênea. Ela tem duas fases, ó. E elas têm cores diferentes. A gente consegue observar que tem mais de uma coisa aqui. Não é como essa outra mistura que parece uma coisa só, tá? Então, essa aqui é uma mistura heterogênea. Tem fases diferentes. Cada uma dessas é uma fase, tá? Se eu colocar, por exemplo, areia aqui dentro, vai ficar 3 fases, porque a areia fica no fundo, a água no meio e o óleo em cima. Entenderam? Então tá, ó. Mistura homogênea, mistura heterogênea. Ah, espero que vocês tenham entendido. Entendeu? Agora é a hora de falar. Opa, a aula já vai acabar. não. Não. São 4h15 ainda. São 4h15. Agora 54 minutos. horas, tá? Então, O meu tá só com 9 de ainda é bateria. 4h15. Professora, Já coloca agora na bateria. acaba. Professora, Oi. Professora. agora acaba só às 5 horas ou ainda é 5h10? Eu acho que vai ser 5h20, na verdade. Não, Não, 5h10. vai ser 5h25, quando na próxima semana vai começar a vir tudo as aulas que nem lá na escola. Aí Sim. vai ser até 5h25, mas eu acho que aqui agora Não, mas hoje é até 5h10, mais ou menos, tá? Se acabar antes também, eu aviso vocês. Oi. Posso no banheiro? Sim. Gente, então Imagina, aqui, acaba deixa eu voltar. Oi? imagina se acaba 4h30. Nossa, ia ser a felicidade do mundo. Não, mas não vai acabar 4h30, não. Ah, que chato. Não. Ó, eu só tô esperando carregar aqui, que eu vou abrir a apostila agora. Se vocês quiserem não, abram aí a apostila na página 2. Apostila do segundo bimestre, página 2. do trimestre. Eu não quero não, hein? O cara tô muito procurando.
Hero what to see, cherry what to see, man. Desliga o áudio, vai cantando, meu Deus. Vai ser doidão, hein? Ele é doido. Oxi, A apostila já tá aberta na página 2. já tava com uma vida aberta. Já tá aberto aí na página 2? Eu abri. Professora, essa página. Não. O cara virou, vou mostrar. Eu tô esperando abrir. geografia? Aqui pra gente abrir junto. Não, Ciência, gente. É geografia. Meu Deus. Meu Deus. Dois. Bom, tá todo mundo na página então, né? Vocês estão vendo que aí tem uma imagem. Silêncio, Henrique. Vocês estão vendo que aí então tem a imagem ali da atmosfera ao redor da Terra, certo? Sim. Aqui embaixo tem algumas perguntinhas, tá? Ó, a primeira pergunta é: se a atmosfera é formada por diferentes gases, podemos considerá-la uma mistura? Não. Sim, cada gás é uma substância. Se eu tenho 2 gases, já é uma mistura. A atmosfera ela é formada por vários gases. Então, a atmosfera é uma mistura sim, tá? Podem escrever do lado. Tá dando pra ouvir. Professora, Oi. aumenta o volume. Tá travando. Travando. Tá cagado o áudio. Sim, tá travando. Tá Cagado o áudio. travando. Ô, professora, Oi. O áudio tá cagado. mas um gás, tipo assim, O Henrique agora tá cagado. uma vez não foi, tipo, um dos gases, será que já, tipo, não foi uma mistura de alguma O coisa? Henrique tá cagado, hein? Aí o gás, ele mistura com coisa de uma mistura e daí... Você tava travado. Ó, gente, silêncio. O áudio tá muito travado, não tá dando para entender? Sim, tá muito travando. Tá dando pra ouvir, pro. Não dá pra entender nada. Eu tô O entendendo áudio, tudo. o áudio tá cagado. Ô, professora, inicia uma nova aula. Tá travando demais. A Luane e a, Tá, eu e a vou- Mavi, ó. o áudio tá cagado. Não reiniciou Eu vou mais, mandar não. outro link lá no grupo, mas vocês entrem rápido, tá? Já volto. Vamos demorar De só novo. 1 hora, tá?